Oi, enfermeiro, você quer sair do Brasil? A Irlanda pode ser uma excelente opção para você. Oi, galerinha! Eu sou a Ká Jones, sou enfermeira na Irlanda há 6 anos e quero agradecer de coração por você parar por aqui para assistir esse vídeo. Agora, hoje, o assunto de hoje, nós vamos discutir como é o processo de validação para se tornar enfermeira na Irlanda. Só que esse assunto é bem longo, então eu decidi dividir esse vídeo em 2 etapas. Agora, no primeiro vídeo, eu vou explicar para você os critérios de como trabalhar como enfermeira na Irlanda, o que você precisa para você poder começar esse processo. E no segundo vídeo, eu vou fazer um tutorial, colocar a mão na massa, e a gente vai lá no site e ver direitinho como que faz o registro de enfermeiro aqui no site do Conselho de Enfermagem da Irlanda. Então, vamos à nossa primeira parte. Para ser enfermeiro na Irlanda, você precisa de apenas 2 coisas. Você precisa ser formado em enfermagem, você precisa ter o curso de bacharel em enfermagem, e você precisa saber inglês. É isso, gente, 2 coisas. Com essas 2 coisas, você pode se tornar enfermeiro na Irlanda. Talvez algumas pessoas podem dizer que eu esteja simplificando muito, mas o critério é realmente basicamente isso. Você tem que ser formado em enfermagem e saber falar inglês. Com esses 2 requisitos, você pode dar entrada no seu processo com o NMBI. Mas me explica aí, o que é NMBI? NMBI, ou NMBI, vem de Nursing Midwifery Board of Ireland, traduzindo Conselho de Enfermagem e Obstetrícia da Irlanda, que é equivalente ao nosso COREN no Brasil. É o órgão que normatiza e regulamenta a enfermagem na Irlanda. Para conseguir o seu registro, você vai precisar passar por 2 grandes etapas. O primeiro é o Qualification Recognition e o Registration. Então, são essas 2 etapas que vão fazer parte do seu processo. Então, vamos começar do começo. O que é o Qualification Recognition? Ou o reconhecimento de qualificação? Essa é a fase mais demorada do processo. Atualmente, os aplicantes têm levado uma média de 12 meses para finalizar essa parte. O Qualification Recognition nada mais é do que a avaliação das suas qualificações para saber se o seu curso de graduação tem equivalência com os padrões de ensino do curso de enfermagem na Irlanda. Se você trabalha como enfermeiro no Brasil ou tem experiência de 12 meses nos últimos 5 anos, você também vai precisar providenciar os seguintes documentos: a ementa e grade curricular relacionada ao seu treinamento como enfermeiro. E se você tiver um curso de pós-graduação e cursos relevantes da universidade, você também precisará apresentar dados referentes às suas especializações. Aí fica uma dica: a grade curricular precisa especificar a hora-aula de cada módulo na prática e no teórico separadamente. Muitas universidades, inclusive a minha, não possuem isso como parte da documentação base, mas quando você vai aplicar, você vai precisar dessas informações separadamente para atender os requisitos do NMBI, e que é um formato que eles exigem. Então, para você agilizar esse processo, quando você pedir a sua grade curricular, faça de tudo para que eles providenciem esse documento com essa informação separada. A segunda coisa que você vai precisar é do seu diploma. Você vai precisar da carta do COREN comprovando a
idoneidade profissional, ou seja, comprovando que você pode praticar a enfermagem sem restrições no Brasil, e se você atua ou atuou entre outros países, você também vai precisar apresentar essa mesma carta dos respectivos conselhos de enfermagem que você tenha registro. Você também vai precisar de uma carta de referência do seu empregador. E por fim, você tem que fazer um pagamento de uma taxa de 350 euros. Mas me conta aí, se você é recém-formado, se você não tem experiência ou se você não atuou como enfermeiro por pelo menos 12 meses nos últimos 5 anos, então você só vai precisar apresentar os documentos relacionados à sua formação. Ou seja, você só vai precisar apresentar a ementa e a grade curricular e o seu diploma e, claro, pagar a taxa do NMBI de 350 euros. Em 2021, o NMBI fez grandes mudanças na avaliação de novos registros para enfermeiros. Desde março do ano passado, enfermeiros recém-formados e sem experiência profissional agora podem candidatar-se ao registro. Inclusive, esses candidatos também não precisam nem apresentar um registro ativo no Corém. Entretanto, essas mudanças impactaram um aspecto bem importante e diferente durante a avaliação. O Conselho de Enfermagem da Irlanda se tornou muito mais rigoroso com a questão acadêmica e por isso também, desde o ano passado, a ementa curricular, sim, gente, a ementa, eu não estou falando da grade, não estou falando do levantamento das matérias que você fez, é a ementa mesmo, que é aquele documento que explica detalhadamente todo o conteúdo que você aprendeu na faculdade. Algumas ementas de algumas universidades podem ter até 1000 páginas com todo o conteúdo que você aprendeu na faculdade. E por conta dessa mudança, esse documento se tornou obrigatório. E além de tudo, segundo o NMBI, ele precisa que esse documento seja traduzido na íntegra para você poder se candidatar ao registro. Claro que esse documento é uma coisa bem recente no processo do NMBI, está sempre... E o Conselho de Enfermagem da Irlanda, que tem evoluído muito, tem mudado as coisas assim rapidamente, constantemente reavaliando os requerimentos para o processo. Mas, infelizmente, essa nova regra pegou muita gente de surpresa. O que aconteceu? Muitas pessoas que aplicaram e receberam esse pedido de ementa, né, que é um documento gigante, ou seja, a tradução oficial desse documento fica uma pequena fortuna. Então, muitas pessoas pegaram, escreveram cartas para o NMBI explicando a dificuldade financeira de arcar com tamanha despesa em tradução. E há relatos que essa explicação detalhada com a tradução da primeira página ou as primeiras páginas, e o NMBI aceitou, mesmo sem a tradução completa desse documento. Então, assim, depende de caso para caso, e eu espero que isso não te assuste no processo. Mas, assim, quando você está fazendo o processo de validação, seja lá onde for, você vai enfrentar vários obstáculos. E você conseguir superar os obstáculos é o que vai fazer a diferença de você conseguir ou não chegar no seu objetivo final. Vale a pena ficar sempre de olho no site do NMBI e se informar caso tenha alguma dúvida a respeito. Eu quero fazer um outro adendo em relação à mudança do processo. Como vocês puderam observar, o NMBI aboliu ter que apresentar o Corém. Entretanto, eu não sei se essa regra é tão relevante para nós brasileiros. Porque assim que nós nos formamos, nós já podemos pegar o nosso registro no Corém. A não ser que você não esteja pagando o Corém porque você está inativo. Enfim, o NMBI, na minha opinião, eu acredito que eles criaram essa regra pensar em recém-formados de países como a Filipinas ou os Estados Unidos, porque você precisa fazer uma prova para você conseguir pegar o seu registro como enfermeira. Isso não é nosso caso, né? A gente, assim que se forma, já consegue se registrar para o Corém. Se você é recém-formado, né? Se eu tivesse na sua pele, recém-formado, querendo aplicar para o processo aqui, ainda assim eu apresentaria o meu Corém, pois com certeza ter uma documentação extra ao seu favor vai te ajudar mais do que atrapalhar durante a avaliação para o seu registro. Toda essa documentação será enviada através do seu login de acesso no site do NMBI. Gente, essa parte do site que é o que eu vou falar no próximo vídeo. As transcrições do seu treinamento e currículo serão avaliados por uma pessoa especializada do setor educacional no NMBI. E o avaliador, ele vai examinar em detalhes se o conteúdo clínico e teórico de suas qualificações atendem às diretrizes da União Europeia e aos requisitos do NMBI. Então, se você tiver cursos relevantes com pós-graduação, experiência profissional,
Todas essas coisas a gente vai entrar para te ajudar. E tudo vai ser considerado na sua avaliação. Toda essa documentação que quando você começa o processo, você tem um período de 6 meses para entregar tudo isso. Agora, certo, depois que você inseriu todos os seus documentos, eu vou ser bem sincera, gente, vai levar um tempo e bastante dedicação para juntar toda essa papelada, é bastante coisa. E depois que você fizer tudo na sua página do MyNMBI, com base nessas informações, aí sim, o Conselho de Enfermagem da Irlanda vai tomar a decisão com relação à sua aplicação e te enviar a tão esperada Decision Letter, que é a carta de decisão. Quando você receber a sua carta, gente, aí você pode chorar, pode pular de alegria, pode dar pirueta, porque você já está quase lá. Você poderá receber as seguintes respostas como resultado na sua Decision Letter. Você pode receber a qualificação reconhecida automática. Essa resposta do Decision Letter acontece em menos de 5% dos casos. A segunda opção é que você precisa cumprir uma medida compensatória para se qualificar para o registro. Ou seja, você vai precisar fazer alguma coisa para você qualificar. Essa alguma coisa é ou uma prova ou um estágio, tipo um estágio supervisionado, que é chamado de adaptation ou adaptação. Então, você vai precisar de fazer uma dessas duas coisas para você poder se registrar. E a terceira opção de resposta é que você vai ter o seu registro negado. Não é legal, mas se o registro também pode apelar na decisão deles. A decisão dos aplicantes, dos enfermeiros que treinaram fora da União Europeia, se positiva, normalmente se enquadra na seção em que o NMBI vai solicitar uma Compensatory Measure Requirement, ou seja, uma exigência de medida compensatória. Essa medida nada mais é do que uma avaliação teórica e prática dos seus conhecimentos em enfermagem. Essa avaliação pode ser através de um teste, né, como eu disse, o Aptitude Test, ou um estágio supervisionado, que é a Adaptation. Agora vocês estão a um passo de se tornarem enfermeiras na Irlanda. E as coisas vão ficar bem interessantes. Quando você receber a sua Decision Letter, é quando você vai poder procurar por um empregador para trazer você para a Irlanda, né? Se você estiver no Brasil. Dependendo da proposta, seu empregador pode te oferecer passagem aérea, reembolso total ou parcial do custo do registro, acomodação pelas primeiras semanas, entre outros. Ou se você quiser vir por conta, também é outra opção. E essa é a hora que você pode começar a busca do seu sonhado emprego. Se você já estiver aqui na Irlanda, então o empregador vai arcar com os custos do seu teste ou da sua adaptação. Outro adendo, gente. Se você quiser, você também pode arcar com os custos sozinho para fazer o teste de aptidão, que aí custa 2.800 euros. É um valor bem caro e apenas te dá a liberdade de receber o registro sem nenhum contrato com o empregador. Além do custo da prova, você também, ainda assim, vai precisar de um empregador para conseguir o seu visto. Não sei se essa é a opção muito vantajosa, mas é ainda assim uma opção. Com essa carta, a Decision Letter e um contrato de trabalho, você consegue pegar um visto chamado Atypical Work Scheme, ou AWS, que vai te dar direito de trabalhar período integral até a finalização do seu registro de enfermeiro. Se você fizer a adaptação, você paga um salário de estudante de enfermagem, que é uma média de 12 euros por hora, e essa adaptação tem uma duração que varia de 6 a 12 semanas. Se você já estiver aqui na Irlanda, então, nesse caso, o empregador vai apenas arcar com os custos do seu teste, né, o teste de aptidão, ou da sua adaptação. Depende do lugar, a gente tem empregador que vai optar pelo teste porque é mais rápido, e tem lugar que dá a opção da adaptação, tem lugar que dá as duas opções e você mesmo escolhe. Alguns empregadores vão fechar um contrato que, se ele vai pagar pela sua prova de aptidão ou pela sua adaptação, você tem que assinar um contrato que você tem que estar com essa empresa por 2 anos ou alguma coisa do tipo. É por isso que você tem que pesquisar bastante quando você estiver nessa etapa. Se você for fazer o teste de aptidão, normalmente o teste é realizado em um único fim de semana e você já recebe o resultado assim no final da sua prova. Você recebe por e-mail o resultado da prova depois do último dia da prova. Então é bem assim, é bem rápido. E aí quando você termina tudo, seja a adaptação ou teste de aptidão, aí você vai dar início à última etapa do processo, the registration. Quando você chegar nessa etapa, você vai lá no site do MyNMBI e aí você vai
adicionar esse documento comprovando que você passou na sua adaptação ou no seu teste de aptidão. E aí você vai responder perguntas relacionadas ao seu nível de inglês e só então você vai submeter o resultado do seu teste de inglês. O teste pode ser o IELTS ou o ET. E por fim, você vai pagar a taxa de registro, que é de 145 euros. Com esses 2 últimos documentos, o NMBI dá em média 2 semanas para emitir o seu registro de enfermeiro. E é isso aí! Você finalmente é enfermeira registrada na Irlanda, gente! Parabéns! Com o registro na mão, você pode aplicar para o seu visto de Critical Skills. E aí, com o visto de Critical Skills, você pode trazer toda a sua família com você. As etapas do registro são bem objetivas, mas infelizmente o processo em si pode ser um pouco complicado. O NMBI pode retornar para você inúmeras vezes para requisitar outros tipos de documento. Às vezes eles vão pedir clarificação dos documentos que você já enviou. O NMBI tem uma certa fama, né, de ser assim. 03. E pensando em todos esses aspectos, eu vou fechar falando de um assunto um pouco polêmico. Devo começar o processo apenas depois que eu tiver a minha nota de inglês? Na última etapa, você precisa apresentar a comprovação que você possui um nível avançado de inglês, com uma pontuação mínima de cada categoria do Listening, Reading, Speaking e Writing, as 4 categorias da prova. As pessoas que têm um nível de inglês assim intermediário para avançado tem levado uma média de 6 a 10 meses para atingir a nota mínima do OET. Eu não fiz o OET, eu fiz o IELTS, mas o OET, por ser uma prova bem específica para enfermeiros, as pessoas têm atingido a nota num tempo mais rápido. Na situação que nós estamos hoje, com o NMBI levando 1 ano para entregar a Decision Letter, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu vou falar a minha opinião pessoal do que eu acho sobre isso. Você vai ter que analisar a sua situação. Mas se você é uma pessoa que está do nível médio para avançado, se você está na Irlanda e tem condições de fazer o OET, ou se você está no Brasil e acha que você vai conseguir a nota no período de 1 ano, eu sinceramente começaria o registro mesmo sem ter a nota de inglês. Gente, demora 1 ano para você terminar toda a parte da documentação para só aí você ter que apresentar o resultado da prova de inglês. Essa é simplesmente a minha opinião pessoal e você precisa muito analisar a sua situação. O meu processo foi em 2015 e na época o processo era completamente diferente. Mas uma coisa que era igual é que na época você também dava entrada no processo, mesmo sem ter a nota de inglês. Na época, eu dei entrada sem ter a prova de inglês. Eu fiz a prova faltando alguns meses antes de terminar o meu processo e, graças a Deus, deu tudo certo. O processo está bem lento e a prova de inglês é literalmente a última etapa do registro. Mas, gente, olha, eu vou falar de novo. Presta bastante atenção. Você precisa estar confiante que vai conseguir se dedicar para a prova de inglês e que você vai conseguir a sua nota do IELTS ou do OET por volta de 8 a 10 meses. Se você acha que se enquadra nesse grupo, então vai em frente, meu filho, e dá entrada nesse processo o quanto antes. Além disso, depois de você receber a Decision Letter, né, você ainda tem um período de 1 ano, contando de quando a carta é emitida, para você completar o seu período de adaptação, o seu teste de aptidão. Ou seja, você vai ter tempo suficiente para conseguir a nota de inglês. Assim, essa é a minha opinião. Mas, de novo, gente, analisa a sua situação. Então, para fechar tudo isso, o NMBI, ele mudou muito nos últimos 5 anos. E, apesar da demora no processo e das inúmeras mudanças, também houve grandes avanços e progressos. O processo que apenas há 5 anos atrás era totalmente impresso, dependendo unicamente dos correios, passou a ser totalmente digital e com um portal online relativamente fácil de navegar. Também houve a flexibilização quanto à nota de inglês. Os requisitos mínimos também foram facilitados, já que não é necessário também experiência profissional. Foram três pontos que eu acho que são bem positivos, né? Não ter experiência profissional, flexibilização da nota de inglês e
ter essa facilidade de ter acesso ao processo online. Todas as foram bem positivos. Então, por mais que a gente ainda tenha muitos obstáculos no nosso caminho, eu acredito que houve uma evolução e também eu acredito que ser enfermeira na Irlanda é uma excelente alternativa. Então, se você quer saber mais sobre a parte prática do processo de validação para trabalhar como enfermeira na Irlanda, no próximo vídeo eu vou fazer um tutorial explicando todos os detalhes, com passo a passo de como se inscrever no portal do NMBI para dar início na sua aplicação. Então, muito foco, minhas lindezas, e beijinhos!